Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, superando os desafios da melhor forma possível. Como eu fiz o vídeo sobre o novo Papa, porque nós estamos numa fase da humanidade muito específica, né? Alguns até dizem se seria esse o último Papa, ou o Papa Francisco foi o último Papa, vão acontecer coisas na humanidade, mudanças. Então, eu mesma que nunca acompanhei o conclave, não exatamente que eu tenha acompanhado passo a passo como se faz nos noticiários, mas eu resolvi dar uma investigadinha nos sites para ver o rosto, né, dos possíveis papas. Então eu olhei lá, cada site estava indicando alguns. E de um modo geral, eu não me sintonizei com nenhum que pudesse ser. Eu perguntei, né, será que tem alguém aí que poderia ser o novo Papa? Tinha um, no máximo dois, mais um, só que eu falei, ó, esse de repente eu acho que seria, né? Era o que, assim, que eu achei que tivesse mais a ver. Não pelo conteúdo que eu li depois, mas mais pelo feeling, assim, né, da sensitividade. E, bom, aí eu fiquei esperando, tá? Anunciaram o nome, até aí tudo bem. Mas quando eu vi o novo Papa, gente, assim, eu tive surpresa comigo mesma. Eu tive surpresa. Porque eu não esperava a minha reação, né? Eu gostei dele e eu senti algo bom. Eu fiquei olhando pro rosto dele, de perfil também, ele se apresentando, quando ele se apresentou, né? E eu falei, nossa, ele é um bom homem. E mais do que isso, gente, eu me emocionei. Eu até chorei. Eu falei, nossa, que esquisito. Eu achei estranho o meu sentimento, porque como eu não acompanhei os outros papas, os últimos dois, eu achei que eu não sou católica, muito embora posso ir na igreja, oro, né? Tem muitas pessoas que são assim. Não exatamente as pessoas vão no domingo, na missa, mas elas têm consideração pelo Papa, né? Como figura importante, né? No mundo até o momento. E então é isso que eu queria passar para vocês, porque né, eu mesma achei estranho, e que tem pessoas aí falando que ele vai ser o Papa Negro, que ele vai fazer coisas ruins, tal. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, antes disso, um detalhe. Eu achei que saiu muito rápido, é que faz já um tempinho, né, que aconteceu. Eu ia fazer esse vídeo no dia seguinte, só que aí o meu computador, né, além de ter pifado, não, na verdade eu tava arrumando aqui a biblioteca, tava numa energia que eu falei, não vou parar pra fazer o vídeo. E esperei um pouquinho mais, vendo os colegas o que eles falavam, os vídeos, não necessariamente de pessoas que eu sigo também, um ou outro vídeo. E pra falar a verdade, eu mantive a mesma coisa que eu ia fazer, que eu ia falar dias atrás, naquele momento que teve o anúncio do novo Papa. Agora, uma coisa muito estranha realmente é que ele é americano e foi muito rápido. Então, nisso eu já percebi que realmente, eu não sei, ninguém sabe o que acontece lá dentro, mas deve ter alguma palestra, dizem que eles não têm contato com o mundo exterior, mas eu não sei não, viu? Aquela foto de muito mau gosto do presidente dos Estados Unidos, onde ele estava travestido de papa, né? Eu achei uma ofensa. E ele mesmo, não foram pessoas se tivesse sido outras pessoas, tudo bem, mas ele mesmo, né? Esse papa, embora ele seja de nacionalidade americana, vocês viram que ele se pronunciou
em castelhano, em espanhol. Ele quis dizer que ele era o representante aí, que a terra dele escolhida foi onde ele fez o ministério dele, onde ele pregou, onde tinha igreja, que foi lá no país Peru, aqui na América Latina. E também, eu acho que porque, como existia a possibilidade de demorar meses, porque diante de tantos papas, cada um tendo a sua visão particular, né? Mas eu acho que o fato de estar acontecendo coisas que vão acontecer aqui nesse mundo, até esse ano, dizem, algumas coisas também podem vir a acontecer. E então eu acho que houve meio um consenso lá, né? Para elegê-lo. E também, ó, gente, o mundo cristão ele tem mais sucesso, tirando os 3 países da Europa, Itália, Espanha e Portugal, é aqui na América Latina. Nos outros lugares preponderam muitas outras religiões, religião de Buda, religião de Krishna, religião hinduísta, né, religião muçulmano, é aqui na América do Sul, entenderam? Então eu não sei se era para ser esse Papa mesmo, se foi uma providência divina. Então assim, ele é uma pessoa boa que eu senti, ele não é uma pessoa ruim, que tá lá para fazer isso, aquilo. Quando a pessoa vê só que todos esses são ruins, é porque a pessoa também não tá lapidando o seu lado bom interior. Porque vê que todos esses seres são ruins, né? Até quem é missionário. Tem que avaliar isso também, né? Ou a pessoa tá muito pelo racional, não tá sentindo. Então, eu passei para vocês um feeling. O sentimento é um contato com a alma. E com uma sensibilidade. Vamos aguçar essa sensibilidade. É possível todos nós fazermos esse exercício, esse treinamento. Agora, isto é a pessoa dele que eu senti. Em relação ao que ele vai fazer, eu já não tenho a mínima ideia. Como que ele vai atuar. Ele já deu uma dica que ele iria fazer de tudo para preservar a comunidade dele, os católicos, né? E que ele não é tão assim revolucionário como o Papa Francisco. Já deu para entender. Como é que eu acompanho? Eu não assisto o noticiário, mas eu vejo alguns flashes assim para acompanhar mais ou menos, que eu fico sabendo das coisas. Eu não sou alienada. É que se a gente tem outros propósitos, tem coisas diferentes para falar, se a gente ficar focado naquilo que é na mesmice, a gente não sai disso e acaba não inovando, não fazendo outras coisas diferentes para um mundo melhor também. Então eu fico sabendo das coisas, né? Na maioria das vezes, né? Então eu não sei realmente o que ele vai fazer. Agora, então a gente tem que separar, precisa separar, né? Pessoas, e às vezes ao que ele participa, e eu não sei se ele tem condições de fazer tudo sozinho, se ele vai ser pressionado por certos tipos de forças a ele fazer isso ou aquilo, ou aonde que ele é diplomático. Eu não sei dessas coisas, né? Então, tô passando para vocês uma percepção individual, para quem acompanha também. E também eu gosto de compartilhar essas ideias com algumas pessoas mais próximas, pessoas que eu conheço, pessoas que são estudadas. Eu sei que também tem algumas pessoas que se interessam também por aquilo que eu penso, ou de repente o que eu falo, né? Então eu quero desejar para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um like. Compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.